A regra é perfeita. Em todas as questões de opinião, os nossos adversários são loucos. Mark Twain, sempre certeiro, com essa ironia fina, vem jogar isso na nossa cara. Achamos que toda opinião diferente da nossa é necessariamente idiota. Cabe a cada um de nós ter peito para reconhecer isso. Fazer um exame de quantas vezes pensamos desse jeito, rebaixando imediatamente uma ideia contrária à nossa. Isso sempre existiu e provavelmente tem se tornado mais evidente com o uso das redes sociais e com a polarização que se espalha feito doença pela nossa sociedade. Então, que tal parar para refletir um pouco sobre isso? Oi, eu sou o Alex e no Super Leituras de hoje vou te convidar a conversar com alguns pensadores de áreas distintas do conhecimento, para que a gente possa entender o papel das nossas opiniões e sua relação com a capacidade de raciocinar. Serão 9 citações, sendo que a última tem o papel de funcionar como uma provocação para cada um de nós. Vamos a elas. 1. O tipo de homem que sempre pensa que está certo, que suas opiniões, seus pronunciamentos são a palavra final, quando uma vez exposto, não mostra nada. Mas o homem sábio tem muito a aprender sem perder a dignidade. Sófocles. Aposto que você conhece alguém assim, o famoso dono da verdade. O tipo de gente que sempre tem uma opinião sobre todo e qualquer assunto. Política, alimentação, futebol, educação de crianças, qualquer coisa que você possa imaginar. E não é só opinião, não, é certeza. Até a oficina mecânica onde ele leva o carro é a melhor opção possível. Só que ninguém consegue ser especialista em tudo. Quando esse tipo de pessoa é posta à prova, todo mundo logo percebe que suas opiniões não passam de achismo. E vão continuar assim, a não ser que decidam se abrir ao aprendizado. Agora vamos mais fundo, lá onde dói. Você é desses? O pior é que, como aponta Nietzsche, é tudo pura vaidade. 2. O vaidoso não quer tanto se distinguir quanto se sentir distinto. Por isso, não desdenha nenhum meio de iludir e lograr a si mesmo. Não é a opinião dos outros, mas a sua opinião sobre a opinião dos outros que lhe interessa. Nietzsche. Desprezar a opinião alheia sem reflexão, apenas porque não concordamos com ela de imediato, é algo terrível, totalmente oposto à capacidade humana de se valer da sua porção racional, e totalmente avessa também à empatia. Quando tudo o que importa é o nosso ponto de vista particular e o que achamos sobre as questões dos outros, muito mais do que as próprias questões dos outros, é como se abríssemos mão da nossa condição de ser social para viver em uma ilha da fantasia da qual cada um de nós é o único habitante. Será que vale a pena abrir mão de tudo isso, da nossa própria condição humana, por pura vaidade? E essa vaidade vai se tornando cada vez mais forte e cada vez mais prioritária em nossas vidas. E com isso, fica cada vez mais difícil de se desapegar de uma ideia, faça ela sentido ou não. 3. Um mantém sua opinião porque acha que chegou a ela por si mesmo. O outro porque a aprendeu com dificuldade e está orgulhoso por ter conseguido compreendê-la. Ambos em decorrência por vaidade. Nietzsche. Desculpa a franqueza, mas olha que palhaçada. Eu tenho opinião, que formei sabe-se lá como e quando, mas não abro mão dela por nada nesse mundo. Justifico para os outros e para mim mesmo
que é porque sou um cara de gênio forte, firme nas minhas convicções. Mas isso está longe de ser verdade. Eu só não tenho coragem de me desapegar e exercitar o raciocínio, de colocar à prova aquilo que até então tem me mantido na zona de conforto. Não devemos temer mudar de opinião, como diz Victor Hugo, olha só. 4. Mude suas opiniões. Mantenha seus princípios. Mude suas folhas. Mantenha intactas suas raízes. Victor Hugo. Deu para sacar a sutileza? É possível defender seus ideais sem se tornar um troglodita. Mudar de opinião não significa ser uma pessoa sem convicções, um fraco, Maria vai com as outras. Pelo contrário, exige a força de caráter de reconhecer quando está errado, de ter o desejo constante de aprender. Mas o mais importante nem é mudar de opinião, mas estar aberto à possibilidade. Entender que não é o dono da verdade. Admitir que as outras pessoas podem pensar diferente de você e ainda assim serem pessoas dignas e inteligentes. 5. Não pense em nocautear o cérebro de outra pessoa porque ela tem opiniões diferentes de você. Seria igualmente racional bater na própria cabeça porque você é diferente do que era há 10 anos. Horace Mann. Essa frase é emblemática. É tão óbvio perceber como mudamos ao longo dos anos sem nem perceber. Mas quando estamos conscientes de que algo está agindo para mudar nossas certezas, adotamos uma postura defensiva. Mas nem por isso atacamos nosso eu mais jovem, ainda que possamos reconhecer certo amadurecimento. O que, diga-se de passagem, não é verdade para todos. De qualquer forma, não faz o menor sentido agredir quem pensa diferente de nós, por mais diferente que seja. E quando digo agredir, não é apenas fisicamente, mas também verbalmente. E ainda existe um agravante. 6. A primeira opinião que nos ocorre, quando repentinamente somos indagados acerca de algo, não é geralmente a nossa própria opinião, mas sim aquela corrente de nossa casta, posição ou origem. É raro as opiniões próprias ficarem perto da superfície. Nietzsche. O maior problema é esse: o quanto das nossas opiniões são fruto de profundas reflexões. No geral, elas são frutos do meio em que vivemos, da nossa condição econômica, da nossa religião ou da falta dela, do nosso posicionamento político e ideológico. É como se engolíssemos algumas pílulas, passando goela abaixo até serem absorvidas pelo nosso organismo. O quanto daquilo que recebemos nós realmente digerimos e transformamos em algo nosso. Mas entenda, não quero dizer que essas coisas sejam perversas. Perversa é a nossa preguiça de pensar. 7. Onde há muito desejo de aprender, necessariamente haverá muita discussão, muita escrita, muitas opiniões, pois a opinião dos homens bons nada mais é do que conhecimento em formação. John Milton. Continuando o raciocínio, não devemos demonizar a opinião em si, como se fosse o oposto exato da reflexão. Isso só acontece se permitirmos que aconteça. Se nos mantivermos no caminho da sabedoria, vamos compreender a opinião como um estágio anterior e necessário rumo ao verdadeiro conhecimento. Repito, para isso é fundamental que haja o respeito e a consciência de que a sua opinião não é necessariamente a verdade. 8. Acho que cada pessoa deve ter uma opinião própria sobre cada coisa a respeito da qual é possível ter opinião. Com a liberdade de opiniões, sucede o mesmo que a saúde. Ambas são individuais,
não se pode criar um conceito de validade geral para nenhuma delas. O que um indivíduo necessita para a sua saúde é para um outro motivo de doença. Nietzsche. Mesmo as opiniões que te pareçam as mais estapafúrdias de todas precisam ser respeitadas como o que são: opiniões. Ter opinião é algo natural e saudável. Se apegar a ela como quem se apega à vida e querer enfiá-la goela abaixo como verdade incontestável é que se torna um problema. Um problema sem solução. Porque imagine que do outro lado exista alguém igualmente intransigente. Analisando essa citação de Nietzsche, à luz da citação de Victor Hugo, você pode ficar tranquilo em ser alguém de opinião forte, como dizíamos, alguém que defende suas convicções e, ao mesmo tempo, ser inteligente o suficiente para manter a mente aberta e seguir aprendendo. Quando você diz: mas o que eu tenho a aprender com um tipo como esses? Você está bloqueando todo o seu potencial de crescimento, além de estar sendo absurdamente arrogante. A arrogância é o oposto da inteligência, mais ainda que a ignorância. Vou deixar uma provocação na última frase, mas antes gostaria de te convidar a clicar no primeiro link da descrição ou bem aqui para aprofundar as reflexões sobre como exercitar a inteligência para fugir da mera opinião. Aproveite para curtir e compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Agora, a provocação final. 9. Poucos homens pensam. No entanto, todos têm opiniões.